Depois de descobrirem que tudo que viveram por um ano fora do domo era uma ilusão, um novo desafio chega para os habitantes de Chester's Mill, onde o mundo aparentemente foi destruído por grandes asteroides fora da barreira invisível, sendo assim então eles os únicos sobreviventes no mundo. Nessa parte 12 que trago aqui para vocês hoje, veremos isso e muito mais. Então vamos recapitular os episódios do 5 ao 8 da terceira temporada da série chamada O Domo. Depois de terminarem de fazerem coisas, Christine fala para Júnior que vai precisar dele para ajudá-la sem questionar em nada tudo o que ela precisar. Júnior, como que completamente dominado por alguma coisa, responde prontamente que fará tudo o que ela pedir. Christine então nota que a energia dentro de uma das ametistas na parede do túnel começa a enfraquecer e se apaga. Na ilha onde Big Jim se esconde, agora com Julia, ele leva ela para mostrar a câmera com as filmagens que provam que Christine foi infectada com algo e não era mais humana. Porém, chegando onde a escondeu, não a encontra mais. Big Jim então sai para tentar recuperá-la, achando ter sido pega pelos agentes da Kition. Julia, sem escolha, então decide ajudá-lo. Dale e Eva estão conversando no quarto quando Eva pergunta o que Julia disse a ele para que ele desse um soco na porta daquele jeito. Ele responde que Julia estava com teorias malucas dizendo que ela e Christine não eram quem diziam ser. É aí que Eva muda de semblante, ficando como que com medo, e Dale começa a desconfiar. Ele pergunta se Julia estava mesmo errada, mas Eva diz que não pode falar sobre isso. Então Dale sai do quarto dizendo que não pode ficar com alguém que não fale com ele. Joe e Norrie passam pelo meio do acampamento da tão então denominada entre aspas família. Lá eles veem Hunter ajudando a distribuir um alimento paliativo, ração de gado processada, para os moradores. Hunter está com atitudes diferentes, como todos os outros. Ele pede para Norrie assumir o seu lugar enquanto ele descansa, mas Norrie dá uma desculpa dizendo estar ocupado com Joe, ajudando a religar a energia com os painéis solares. Hunter fica um tanto quanto desconfiado dos dois. Big Jim nesse momento observa os agentes da Kition do outro lado da parte do lago que ele estava. Quando então uma bomba colocada por Big Jim explode um dos agentes e chama a atenção de todos os outros para lá. Ele em seguida aproveita isso e corre para a base deles para recuperar a câmera. Lá dentro, Julia consegue encontrá-la, mas antes que consiga ver algo, um cientista da Kition aparece e a impede, porém logo Big Jim chega também e o rende. Ele então é obrigado a mostrar onde estava o vídeo, porém o cientista diz que o vídeo ficou corrompido enquanto tentavam baixá-lo e o mostra para Big Jim e Julia. Enquanto isso, Christine está tendo alguns problemas com alguns de seus seguidores, Eva e Sam, que estão meio que se revoltando com o jeito dela. Eva acha que Christine deve algumas explicações para ela e Christine então marca uma reunião com ela nas cavernas mais tarde. Enquanto Sam está querendo ser o mesmo bêbado de sempre sob a influência de uma mulher chamada Abby, que também é viciada em álcool. Ela tem conseguido, mesmo sem ter ideia disso, fazer com que Sam seja ele mesmo, agindo dentro de sua racionalidade humana e não como um dos seguidores de Christine, que fica muito preocupada com isso e então procura uma maneira de trazer Sam de volta para seu rebanho. O cientista da Kition revela para Big Jim e Julia a verdade sobre as coisas relacionadas ao ovo e Christine. Ele conta que há 25 anos atrás, uma equipe de cientistas foi para uma exploração arqueológica no Alasca e encontraram o que parecia ser fragmentos de um ovo dentro de uma cratera de meteoro. Porém, estranhamente, os fragmentos emitiam descargas elétricas ao serem tocados. Testes posteriores revelaram que existia um tipo de energia limpa e não radioativa naqueles fragmentos, sendo que se tivessem aquele objeto intacto, poderiam alcançar uma fonte de energia livre que mudaria o mundo. Porém, um grupo de cientistas que tocaram nos fragmentos ficaram como infectados e começaram a agir de forma muito estranha, ao ponto de cometerem suicídio. As autópsias mostraram células diferentes em todo o corpo de cada cientista, sendo diferente de qualquer outra existente na Terra. Julia então revela que Christine é a líder das pessoas agora infectadas dentro do domo. O cientista confessa que contrataram uma mulher chamada Christine, que era antropóloga, para coletar o ovo. Porém, ela não retornou e agora que sabem que ela está dentro do domo, querem saber dela onde está o ovo que eles mandaram ela procurar. Diz também que eles estão trabalhando em um tratamento para curar os infectados e assim fazê-los voltarem ao seu normal, porém esta fase está em testes. Julia decide levar o cientista até Christine. Quando então os agentes da Kition aparecem armados, mas o cientista manda que eles baixem as armas, e pede para Julia levar a equipe até Christine enquanto Big Jim ficava para explicar sobre onde estava o ovo, não sabendo ele que na verdade Big Jim o tinha destruído. Ele, sabendo isso, tenta negar ficar ali, mas o cientista diz que eles têm um acordo agora e que ele tem que cumprir, mostrando onde estava o ovo para todos ficarem bem. Enquanto isso, Christine vai até a casa de Abby e lá ela lhe influencia a se matar, colocando nela sentimentos de culpa pelo fato de Sam estar bebendo novamente e isso somando ao passado de Abby, onde ela perdeu sua filha por conta de seu vício ao álcool. Usando isso é que Christine consegue convencê-la a fazer tal coisa e depois vai embora deixando um frasco de remédios letais com ela. Depois disso, Christine se encontra com Eva nas cavernas como tinha combinado. Lá ela revela para Eva que o ovo colocou uma energia vital dentro dela, onde ela está agora mudando célula por célula. E que ela irá carregar o filho de Dale, que irá substituí-la como líder naquela comunidade que ela, Christine, está criando com os moradores da cidade de Chester's Mill. Eva acha isso tudo uma loucura e tenta ir embora. Porém, Júnior chega e a impede, então Cristina pega o mesmo líquido que colocou antes em Júnior para o controlar completamente e agora coloca também em Eva. Em seguida, vemos Eva agora também completamente transformada no modo de pensar e totalmente submissa aos propósitos que Christine fala.
O plano é Eva ter relações com Dale para assim depois infundir uma possível fecundação com a energia vital que foi inserida nela pelo ovo e assim gerar a criança que irá substituir Christine. Depois disso, Hunter, amando de Christine, vai atrás de Nori e Joe, que eles estavam achando estarem negligenciando os trabalhos da família, assim como eles chamam. Porém, como Nori e Joe estavam despertos, ou seja, livres da infecção que quase os controlavam de uma vez, se negam a obedecer. Então Hunter tenta pegar Nori pela mão e levá-la à força, mas ele se desequilibra e cai de cima do telhado onde estavam. Sam chega na casa de Abby e a encontra morta dentro da banheira, então lamenta muito sua morte. Christine encontra Julia dentro de sua sala armada e a ameaça para ir com ela dali, dizendo que se ela gritar vai revelar para todos as verdades sobre ela, então Christine vai com Julia. Joe, Nori, Dale e os outros tentam socorrer Hunter, porém ele não consegue mais sentir as pernas. Dale então rapidamente sai para chamar Eva para que ela possa ajudá-los. Junior pergunta o que aconteceu com ele no telhado e Hunter mente dizendo que Nori o empurrou de lá. Ela com Joe tentam se defender, mas como Junior e os outros estavam completamente dominados pela infecção de Christine, não dão ouvidos e então mantém eles dois presos ali. Julia leva Christine até os agentes da Kition e a entrega a eles, falando que está levando ela para o laboratório para retirarem o que está infectando e depois, se der certo nela, fará também com os outros da cidade. Enquanto isso, Big Jim é enganado pelo cientista e jogado dentro de uma gaiola. Ele também ameaça matar o cachorro, dizendo que Big Jim mentiu para eles, pois sabem que o ovo não estava naquela ilha. Ele então, sem saída, não querendo que matem seu cachorro, confessa que destruiu o ovo. Com isso, eles devolvem o cachorro e depois dizem para Big Jim que ele está ali para o usar contra Christine de alguma forma. Depois de um tempo, o cientista o leva para ver uma gravação feita por satélite no dia em que Christine encontrou o ovo. Eles veem o que de fato aconteceu com ela e Eva, sua ajudante. Depois de ser infectada pelo vírus ao tocar no ovo, Christine juntamente com Eva são engolidas pela terra e em seguida milhares de borboletas voam por cima delas, acabando de levá-las para baixo. Assim que acontece isso, o domo surge na cidade e em seguida o mini-domo surge também cobrindo o ovo. Ele então explica para Big Jim que quer que ele entre na sala onde Christine está e tire dela a informação do que ela é e o que ela quer. Big Jim nega, porém o cientista o ameaça e por fim ele acaba concordando em fazer. Enquanto isso, Eva, que agora está completamente transformada por dentro para seguir os propósitos de Christine, confessa para Dale que de fato trabalhava com Christine para a empresa Kition, porém não sabia ao certo o que eles faziam e pede desculpas a ele. Dale diz que confia em Eva, porém ainda não totalmente em Christine, mas que vai dar uma segunda chance para ela se explicar por causa de Eva. Enquanto isso, Julia chega na prefeitura e presencia uma cena muito bizarra, onde vários moradores estão aglomerados num canto e assobiando sincronizadamente, quando então todos percebem que Julia estava ali e ao mesmo tempo olham para ela. Julia se aproxima de uma mulher e pergunta o que estava acontecendo. Ela responde que as camas estavam prontas e que só estavam esperando Christine autorizar para eles entrarem. Julia então sobe as escadas para o andar de cima, indo para o gabinete de Christine. Enquanto isso, no laboratório, ela estava sendo levada para onde Big Jim estava e colocada numa gaiola ao lado dele. Ele tenta sutilmente tirar alguma informação dela, porém ela não se deixa levar pelo que ele fala em nenhum momento. Nori e Joe estão presos numa sala quando Carolyn chega pedindo para Nori ajudá-la a pegar uma máquina de raio-x para ver o quanto Hunter estava ferido. É aí que Nori percebe que sua mãe também estava infectada, pois ela estava falando das pessoas da cidade como sua própria família e culpando Nori pelo que aconteceu com Hunter. Julia, no escritório de Christine, procura por algo e encontra uma folha com um desenho estranho nela. Ela olha para um estante de livros e vê que alguns deles tinham sido puxados e colocados de volta no lugar. Ela puxa eles, deduzindo ter algo escondido ali atrás, e acaba encontrando o gravador que Christine estava usando para gravar tudo o que estava fazendo. O propósito de ela fazer essas gravações só saberemos mais à frente. Quando então Dale, Junior e Eva se aproximam de onde Julia estava. Ela, ouvindo que eles estavam se aproximando, rapidamente se esconde e consegue ouvir o que eles estavam falando, percebendo que eles não estavam sabendo onde Christine estava. Dale então diz que vai atrás de encontrá-la, enquanto Eva e Junior irão reunir as pessoas para começarem a trabalhar no projeto de energia solar com Joe. Depois que Dale sai, Junior fala sobre o problema de Hunter. Eva então diz que se ele não puder mais ser útil para a família, terão que matá-lo. Nisso, Julia consegue ouvir tudo. Big Jim, nesse momento na gaiola, ainda tenta fazer com que Christine falasse alguma coisa sobre seus reais planos, porém no final acaba sem conseguir nada. Quando então é jogado lá dentro de onde eles estavam uma granada de gás para fazê-los dormir. Sam, ainda lamentando a morte de Abby, achou o frasco que Christine tinha deixado com ela. Joe, nesse momento forçado, está organizando os painéis solares e reclamando porque ninguém o ajuda. Quando então ele, sem querer, derruba alguns e Junior vai pra cima dele. Julia, vendo a cena, entra para ajudá-lo e tirá-lo de lá. Porém, as pessoas a impedem e Junior, por fim, acaba nocauteando-a por trás. Dale, depois de conseguir informações de um dos moradores que diz ter visto Christine no dia anterior com os caras em um barco, deduz que ela tenha sido levada para a ilha e, ao verificar, descobre que a empresa Kition, que até então ele pensa ser de seu pai, está dentro do domo. Big Jim acorda em uma sala e o cientista fala que ele não estava indo bem em conseguir informações de Christine. Big Jim então diz que precisa usar algum outro método para fazer com que ela confessasse seus planos. Então o cientista tem a ideia de fazê-lo voltar lá e lhe dar um soco, para assim dar a entender que ele e Christine estavam no mesmo barco, pois talvez assim ela se abra com ele.
Julia acorda em um dos gabinetes da prefeitura e Junior estava lá. Ela tenta falar com ele dizendo que ele estava doente e que não era assim. Porém, Junior diz que o que ela conheceu dele antes se foi completamente. Então Julia tenta escapar, porém o local estava vigiado e não consegue. Sam chega por lá e vê a estranha movimentação de todos. Quando Eva chega e diz que ficou sabendo que ele estava com problemas, mas Sam diz que agora estava tudo normal e de volta ao grupo. Isso claramente mentindo. Eva então o chama para ajudá-la em algo. Eles chegam onde Hunter está e com os painéis solares já carregados que Joe trouxe conseguiram fazer um raio-x da coluna dele. Sam então informa que ele estava com a quarta vértebra cervical quebrada e que mesmo que estivessem fora do domo ele nunca mais voltaria a andar. Eva fica a sós com ele e fala sobre o gasto que terão de suprimentos médicos para mantê-lo e lhe dá a entender que ele precisa morrer para a preservação da família. Enquanto isso, na sala ao lado, Joe fala para Norrie sobre o que aconteceu com Julia e sabe que ela foi levada para uma daquelas salas na prefeitura e então os dois se propõem a encontrá-la. Lá fora, Dale fala para Junior e Eva sobre ter uma pista de onde Christine esteja e diz que precisará de reforços para resgatá-la. Julia, amarrada e amordaçada, vê eles pela janela e tenta chamar a atenção de Dale, mas o que somente consegue é ver ele beijar Eva. De volta na gaiola, Big Jim espera Christine acordar e assim que ela começa a se levantar, ele finge estar acordando também. Christine percebe que seu lado estava costurado. Big Jim então fala que eles devem ter começado os experimentos com ela. Christine, vendo que ele estava também ferido, pergunta se os homens da Actaeon bateram nele. Ele começa a encenar e tirar um pedaço de ferro do bolso para usá-lo como chave para sair dali. Isso, claro, para tentar fazer com que Christine se interessasse em fugir com ele e assim ganhasse confiança dela. A intenção funciona e ela pede para ir junto com ele, prometendo que se tirá-la dali poderá colocá-lo para fora do domo. Enquanto isso, o cientista observa tudo. Joe e Norrie na prefeitura encontram Julia. Eles fazem uma encenação e derrubam o único guarda que estava vigiando. Libertam Julia e ela fala para eles que Junior e Eva irão matar Hunter, dizendo que eles têm que salvá-lo e se esconderem num lugar seguro enquanto ela vai voltar à ilha para impedir Dale. Julia também informa para eles que quem esteve dentro dos casulos ficou com algo dentro de si para os controlarem. Porém, algumas pessoas como Joe e Norrie são resistentes e por isso não estão sendo controlados. Nesse momento, Dale e Junior chegam na ilha e estão se aproximando cada vez mais de Christine. Big Jim está conversando com ela e consegue algumas informações dela enquanto negociavam sobre a possibilidade de trabalharem juntos. É aí então que o cientista entra e diz que assume dali. Porém, logo em seguida, ouvem sons de tiros vindos de fora e então os agentes correm para ver o que estava acontecendo. O cientista não sai e diz que Big Jim ainda precisava ficar. É aí então que ele o golpeia no pescoço com um pedaço de ferro que ainda estava em seu bolso e assim o mata, deixando logo em seguida o local. Dale e Junior chegam onde Christine estava e a libertam. Enquanto isso, Eva chega com 2 injeções onde Hunter estava. Ela diz que a primeira era para fazê-lo dormir e a segunda para fazer seu coração parar. Hunter está decidido e conformado em deixá-la fazer isso, convicto de que era para o bem da família. Eva aplica a primeira para ele dormir, quando então Joe e Norrie entram de uma vez e a nocauteiam. Hunter grita dizendo que parem, pois ele quer isso para o bem da família, porém logo desmaia devido à primeira injeção. Joe e Norrie então, aproveitando isso, o levam dali. Depois de resgatarem Christine, Dale pede para Junior deixar ele a sós com ela para conversarem um pouco. Dale então a questiona sobre tudo e ela fala que realmente trabalhava para Actaeon e que foi enviada para encontrar o ovo. Porém, quando o encontrou, o domo surgiu e depois ficou preso nos casulos. Dale então diz que a Actaeon fazia mesmo esse tipo de coisa, mandava pessoas inocentes para fazerem trabalhos perigosos e que a culpa não era dela. Nesse momento então Julia chega com sua arma em punho, mandando Dale ficar longe de Christine, a acusando de não ser quem diz ser. Christine então fala que foi Julia quem entregou ela para Actaeon e assim fazerem experimentos nela. Julia então diz que Actaeon só estava querendo ajudar e que Christine é perigosa. Dale se aproxima dela e baixa sua arma. Julia tenta alertá-lo dizendo que Christine não era ela de verdade, que tinha alguma outra coisa dentro dela no controle e que o mesmo passou para todos os outros que estavam nos casulos, inclusive ele, que também estava infectado. Dale diz que não se sente doente e demonstra achar que aquilo tudo que Julia estava falando era um exagero. Ela insiste e diz que Christine e Eva estão tentando usá-lo. Dale então muda de semblante e diz que ela era quem estava na verdade diferente, a acusando de que foi capaz de levar uma mulher inocente para servir de experimentos e ser torturada. Diz também que Christine ajudou muito as pessoas da cidade e que se ela não é capaz de enxergar isso, é melhor que ela fique ali e nunca mais volte. Então sai dali deixando Julia sozinha. Já à noite na prefeitura, Christine incentiva Eva a dormir logo com Dale para poder assim engravidar da criança que irá sucedê-la como líder. Concordando, então Eva diz que irá cuidar disso logo. Em seguida, Christine está sozinha em sua sala quando Sam chega e fala para ela sobre Abby. Ele finge dizendo estar agradecido por ela ter feito aquilo com Abby, se referindo aos remédios que deixou para ela se matar. Porém, Sam estava somente jogando uma verde para poder assim conseguir ter certeza de que foi Christine mesmo, e quando ela admite que foi, confiando que ele estava sob o controle dela novamente, Sam a esfaqueia abaixo das costelas. Depois sai do local dizendo que ele nunca será o que ela quer. Junior logo em seguida chega na sala e vê Christine ferida. Ele rapidamente então pergunta o que aconteceu e o que deve fazer para ajudá-la. Christine então fala para que ele a leve para as cavernas. Norrie e Joe conseguiram levar Hunter e acharam um lugar para se esconderem, decididos agora a ficarem fora da vista de todos.
Júnior com Christine chegam nas cavernas e ela pede para que ele a coloque no chão, perto de uma das pedras de ametista que em seguida começa a brilhar. Então, antes de ser completamente envolta em um novo casulo, Christine manda que Júnior trouxesse Sam para ela. Na floresta, Big Jim procura por seu cachorro e encontra Julia, que fala para ele que ele estava certo, que Dale não era mais o mesmo e que agora não tinham nem mais os agentes da Kition para ajudá-los. Big Jim então continua sua busca pelo cachorro e Julia o segue. Na prefeitura, todas as pessoas começam a se levantar no meio da noite e uma por uma começa a pular da janela. Dale corre para tentar impedi-los e um deles fala que agora não tinha mais ninguém para guiá-los e que tinha que pular. É aí então que todos veem no céu meteoritos que começavam a cair na terra do lado de fora do domo. Julie e Big Jim, ainda na floresta procurando pelo cachorro, também veem os meteoros, quando então percebem um asteroide no meio deles que em seguida colide com a Terra e eles correm desesperados para se salvarem. Então, já por volta da 1h13 da manhã, na prefeitura, Dale e Eva conversam sobre como as pessoas conseguiram ficar controladas devido ao que viram acontecer lá fora. Eva fica com dúvida se o domo conseguiu aguentar o impacto do asteroide lá fora. Dale então cita que ele já conseguiu aguentar a bomba não nuclear mais forte que existe. Porém, Eva diz que um asteroide é milhares de vezes mais forte. É aí então que Dale tem a ideia de ir até a torre dos bombeiros para de lá verem se o domo tinha aguentado mesmo. Chegando lá, eles veem a destruição que ficou do lado de fora. Porém, felizmente, o domo ainda estava intacto. Eva fala que algumas pessoas podem ter sobrevivido lá fora, porém depois desse impacto inicial, os escombros lançados na atmosfera irão voltar, o sol será coberto por poeira e depois uma tempestade de fogo irá acabar com todos os que sobreviveram. Quando então eles percebem que os escombros estavam começando a cair. Dale então fala sobre como passaram tanto tempo tentando descobrir como sair do domo e agora querem saber como trazerem as pessoas para dentro dele. É aí então que ele lembra da porta vermelha que ele e os outros usaram para entrar de volta no domo. Dale quer ir até a ilha onde a Kition estava e lá, como deveriam estar em comunicação com o mundo lá fora, acharem algo para se comunicarem e mandarem uma mensagem para os sobreviventes de como entrar no domo. Porém, ao tentar sair, Dale não acha a chave para abrir a portinhola e então procura por ela. As horas passam e já por volta das 7h15 da manhã, Dale ainda estava tentando abrir a porta, mas sem sucesso. Eva tenta tirar essa ideia da cabeça dele, mas ele é inflexível em querer ajudar as pessoas lá fora. Quando então Eva começa a tentar seduzi-lo para tentar alguma coisa com ele ali, lembrando da ordem de Christine para engravidar dele. Porém, quando ela estava prestes a conseguir isso, a chave da portinhola cai de sua roupa e ele percebe que ela estava escondendo a chave dele esse tempo todo. Dale, chateado, não fala mais nada e somente sai dali. Voltando um pouco no tempo para 1h13 da manhã, vemos agora o que aconteceu com Joe e Norrie nesse mesmo período de tempo. Eles dois perceberam também o grande impacto do asteroide lá fora. Hunter acorda e pergunta o que estava acontecendo. Norrie então fala sobre o asteroide, porém Hunter quer saber o porquê eles o levaram para aquele lugar, sendo que ele queria fazer o que Eva tinha lhe proposto, dizendo que era o melhor para a família. Ele então começa a ficar histérico e gritar por ajuda. Norrie e Joe então tentam calá-lo e depois o levam para o freezer. Mais tarde, já por volta das 3h57 da manhã, Joe e Norrie estão sentados na porta do freezer onde colocaram Hunter e veem mais clarões lá fora. Joe explica para Norrie que se trata dos destroços do primeiro impacto caindo de volta na Terra. Eles então lembram de quando tiveram convulsões e falavam sobre estrelas rosadas caindo, sendo que agora faz total sentido. De repente eles ouvem que alguém entrou ali onde eles estavam. Joe pega uma faca para se defender e tenta atacar quando descobrem se tratar de Sam. Ele diz que não estava ali para machucá-los, porém Joe desconfia dele. Mas Sam diz que matou Christine e então, como todos estavam fugindo da família, decidem acreditar em Sam para unir forças. Eles trazem Hunter para fora e tiram a mordaça dele, pois parecia que Hunter tinha voltado ao normal de sua consciência, mas reclamava de estar sentindo muita dor. Então Sam lhe dá alguns analgésicos para aliviar. Ele fala que lembra de tudo e diz que sentia algo muito estranho pela família, sentindo que era até mais importante que sua própria vida. Norrie então percebe que ele estava de volta ao normal. De repente alguém aparece como se fosse entrar e Sam manda que eles se escondam no freezer e que não saiam por nada. Algumas horas se passam, eles saem do freezer e notam que não tinha mais ninguém ali. Porém Hunter age novamente como se estivesse infectado e exige que levem ele de volta para a prefeitura ou irá gritar. Joe e Norrie ficam sem entender isso quando então veem que ele pegou um pedaço de vidro da caneca que ele quebrou e estava tentando se cortar com ela. Joe tenta impedi-lo, mas ele o ameaça. Então Norrie lhe dá um soco com toda a força e o faz ficar inconsciente. O tempo avança mais e já por volta das 7h15 da manhã, Joe com Norrie observam as pessoas como zumbis andando na rua. Eles lembram que Hunter ficou assim depois de tomar os analgésicos que Sam deu para ele, deduzindo assim que com a dor que ele estava sentindo, pôde voltar ao seu normal. Hunter acorda e fala que estava com medo devido a um trauma de infância que tem quando sofreu um acidente de carro e viu sua mãe morrer, onde desde então tem medo de morrer jovem. Assim ele mesmo deduz que talvez seja por estar agora sentindo a dor da queda junto ao medo da infância que ele está em seu normal de novo. Norrie então deduz que para eles voltarem ao normal precisavam de um forte sentimento. Indo agora para o que aconteceu com Julie e Big Jim, vemos eles por volta das 3h57 da manhã percebendo que o mundo foi destruído devido à colisão daquele asteroide que viram mais cedo. Então, depois de verem que o mundo tinha acabado, eles começam a se embebedar e Big Jim conta que lembra do dia em que salvou Lyle de se afogar no lago e ele falou sobre um sonho maluco que teve sobre o fim do mundo, dizendo ter visto uma parede de fogo com mais de 300 metros de altura que matava todo mundo.
Julia então fala sobre o fato de quanto tempo levará para Christine aparecer e tentar acabar com eles. Big D então diz que Christine falou que se ficarem fora do caminho dela, ela ficará fora do deles. Julia não acredita nessa trégua e Big D abre uma mala com um arsenal de armas da Arctaion. Achando que não tem nenhum outro jeito, eles então cogitam a possibilidade de atacarem primeiro o grupo de Christine. As horas passam e já por volta das 8h22 da manhã, Big D acorda com os latidos de seu cachorro vindos de fora da casa. Ele rapidamente então se levanta para vê-lo quando então percebe uma parede gigantesca de fogo indo na direção deles do lado de fora do domo. No caso de Christine, Sam e Junior, vemos agora o que aconteceu com eles durante todo esse tempo, onde por volta das 1h13 da manhã, Junior fala para Christine, que já está dentro do casulo, que irá trazer Sam até ela. Em seguida vemos Sam se lavando do sangue de Christine depois de a ter esfaqueado. Mais tarde, por volta das 3h57 da manhã, ele caminhando pelas ruas vê os destroços que o asteroide causou caindo sobre o domo. Em seguida entra no restaurante, que é o momento em que ele se encontra com Joe, Nori e Hunter. Junior chega na prefeitura procurando por Sam e todos apontam que ele estava no restaurante, então ele segue para lá. Chegando lá, ele encontra Sam, que finge ainda estar com a família. Junior então diz para ele que socorreu Christine, que tinha sido apunhalada, e pedir ajuda de Sam, dizendo que ele levou ela para as cavernas para se curar, mas que ela precisa que ele cuide dela com seus conhecimentos médicos. Sam então fala para ele que mostre onde ela estava. Chegando lá, Sam começa a desconfiar de Junior e ele estava certo, pois ele certo momento depois o surpreende e o ataca. Sam luta e até tenta convencê-lo de que tem que impedir Christine, mas não adianta. Vemos agora então Dale correndo em direção à parede do domo depois que deixou Eva na torre dos bombeiros. Ao chegar lá, ele vê várias pessoas chegando do outro lado também, pedindo desesperadamente para entrarem no domo. Dale então fica muito comovido, querendo muito ajudá-los, porém não tem mais o que fazer, pois a grande barreira de fogo se aproximava rapidamente deles. Vendo aquela cena de desespero das pessoas do outro lado, Dale fica muito inconformado com aquela situação de não poder ajudá-los. Quando então Eva chega dizendo que não tem mais o que fazer pelo mundo lá fora, que agora é passado e que Dale deve agora se preocupar com a comunidade que existe lá dentro do domo. Dale então vendo que realmente não podia de fato fazer alguma coisa por eles, então se vira e vai embora com Eva, enquanto todos lá fora são incinerados vivos no fogo que chega logo em seguida. Nas cavernas, Junior dominou Sam e o leva para o casulo onde estava Christine, dizendo que ela estava ali por causa dele e que ele iria responder pelo que fez quando ela sair. Julia e Big D ainda em seu esconderijo falam de como o mundo acabou e Julia começa a rir freneticamente achando que só restaram eles na Terra. Quando então eles percebem que alguém chegou na porta da casa onde eles estão se escondendo e quando se aproximam percebem se tratar de Joe, Nori e Hunter, que estava completamente livre do domínio de Christine e Nori fala como conseguiram isso, dizendo para Julia que foi através da emoção. Mais tarde, reunidos, eles decidem que serão a resistência contra o domínio de Christine. Big D então pega as várias armas que achou na mala da Arctaion e distribui para todos. Porém, vemos que o computador de contato da Arctaion começa a receber uma ligação vinda de fora. Depois de um tempo e terem comido algo, Julia decide ir até a cidade para ver como andam as coisas sem Christine por lá. E pede para Hunter continuar tentando descobrir a senha do gravador de Christine, pois o que ela pode ter gravado nele poderá lhes dar uma vantagem. Nas cavernas, Christine enfim sai de seu casulo e domina Sam, pois ainda ela tem planos para ele. No quarto do hotel, Eva enfim conseguiu fazer com que Dale fosse para a cama com ela, quando de repente observam que lá fora estava acontecendo uma oscilação de luz do sol. Eles saem para ver o que era e percebem algo fora do domo, como se fosse uma mudança de cenário no céu. Julia e os outros no carro também notam isso e percebem que o que estava supostamente acontecendo no mundo lá fora não era real, e sim somente um holograma projetado no domo. Quando então eles veem um grupo de pessoas da família andando na floresta indo para algum lugar. Então eles o seguem e veem que eles estavam esperando por Christine, que estava acabando de sair das cavernas, e deduzem que ela deve ter ido para um dos casulos para se curar de seu ferimento, pois Julia lembra que quando Dale saiu de lá não tinha mais nenhum ferimento. Christine então revela para todos que a destruição que viram acontecer fora do domo não foi real, que ela mesma projetou como um meio de unir todos. Então diz para todos que estão ali que tem algumas pedras ametistas dentro das cavernas para serem pegas e trazidas para fora. Ela então ordena que todos trabalhem nisso. Julia então pede para Joe e Nori irem até o escritório de Christine, aproveitando que ela não estava lá para ver o que descobrem sobre o plano que ela está bolando, enquanto ela, Julia, vai ficar ali na floresta para ver se consegue mais informações. Christine então explica para Dale e Eva que precisam pegar essas ametistas para poderem energizá-las ali fora, pois como o ovo que era a fonte de energia foi destruído, precisavam agora fazer isso manualmente para evitarem que o domo calcificasse. Já no esconderijo da resistência, Hunter percebe a mensagem que foi enviada para o notebook. Ele coloca sua senha de acesso e vê se tratar de uma videochamada ao vivo de uma garota que se apresenta como Lily. Ela diz que o desaparecimento de Hunter lá fora fez com que ela o substituísse. Ela então pergunta o que aconteceu ontem, pois o domo ficou tudo escuro e não puderam ver mais nada dentro dele pelos satélites. Big D interrompe a conversa e pede para falar com o homem no comando, mas Lily diz que terão que falar com ela até resolverem outra coisa, pois sabia tudo sobre Big D ali dentro. Ela então pergunta sobre o cientista que estava ali dentro do domo com eles. Big D, mentindo, responde dizendo que ele estava vivo, porém as pessoas infectadas o pegaram, mas ele pode resgatá-lo se eles ali fora mandarem suprimentos de armas para ele, especificando que precisava de vários explosivos. Na floresta, Dale vê Julia e então a segue.
Ela consegue o enganar e deixar um rádio para falar com ele à distância. Ela tenta convencê-lo usando o que Norrie falou sobre a força do sentimento. Porém, ela não consegue ser bem sucedida nisso, quando então Eva chega e Dale finge que pensou ter visto um cervo, então logo vão embora. Joe e Norrie chegam na prefeitura e encontram no escritório de Christine alguns papéis que eles imaginam ser o plano que ela estava bolando. Big Jim consegue o que queria da Kition, que eram vários explosivos para explodir as cavernas, e fala para Julia que irão colocar todos lá para acabar de vez com a vantagem de Christine. Enquanto isso, Dale, Jr. e todos os outros moradores trabalham para retirar as ametistas da caverna. Na prefeitura, Norrie tenta fazer com que sua mãe voltasse ao normal, falando várias coisas que poderiam mexer com seus sentimentos, porém não consegue, e para piorar, são presos pelo restante dos moradores. Christine usa seu próprio sangue e faz uma transfusão para Sam, na intenção de fazer com que ele volte para a família. Norrie e Joe são enviados para trabalharem à força na retirada das ametistas da caverna, enquanto lá fora, sem saber que eles estavam lá, Julie e Big Jim esperam o momento certo para instalarem as bombas. Eles aproveitam a hora do almoço da maioria e Julia bola algo para tirar de lá os que ficaram vigiando a entrada. Dois vão e Big Jim cuida do que ficou. Ele consegue entrar e instalar as bombas. Dale e Jr. percebem a fumaça causada por Julia e correm de volta para a entrada da caverna. Lá eles então veem que um dos guardas estava morto. Dale desce para ver se tinha alguém lá e vê todas as bombas que estavam quase terminando o tempo para explodir. Enquanto isso, Big Jim estava já saindo quando Jr. o surpreende lhe perguntando o que ele estava fazendo ali. Big Jim então tenta usar a mesma tática que Norrie tentou usar com sua mãe, falando coisas que trouxessem à tona os sentimentos de Jr., porém não vê resultado. Vendo que não deu certo, Big Jim então engana Jr. e o nocauteia. Depois o arrasta para longe do buraco. Na floresta, Julia é surpreendida por Eva e enquanto conversam sobre quem irá vencer, por pouco consegue escapar dela correndo. O tempo das bombas chegam ao fim e Dale consegue escapar por muito pouco. Porém, Norrie e Joe ainda estavam lá dentro e só conseguem se salvar por estarem longe do ponto da explosão e por sua mãe, ao ver o fogo chegar, evitar que eles continuassem correndo. Porém, é atingida, mas ainda fica viva. Ela volta ao normal por conta de sua dor e pede desculpas a Norrie pelo que fez, então em seguida morre soterrada pelo túnel que logo desaba. E Joe com Norrie conseguem por pouco escapar. Big Jim encontra com Julia no barco e em seguida Joe com Norrie chegam também. É aí que Julia e Big Jim descobrem que eles estavam dentro dos túneis e quase foram mortos. Eles dois ficam chateados com isso, porém entram no barco para voltarem ao esconderijo. Christine chega ao local e vê que sobrou somente uma ametista. Eva então mente dizendo que Julia tentou matá-la e Jr. fala que ela com Big Jim foi quem colocaram as bombas. Com isso, Christine então declara para todos que acabou o tempo de coexistência pacífica e que precisavam revidar agora para matar todos eles, e Dale, ouvindo isso, simplesmente concorda. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!